Mas sem mais delongas e deixando o jabá de lado, vamos agora para a nossa próxima questão. O que é que fala? Diz assim, ó. 2010.3, exame FGV 2010.3. Determinada pessoa a arrematar do imóvel em leilão judicial ocorrido em processo de execução fiscal para a cobrança do imposto predial urbano vem sofrer a exigência pelo saldo devedor da execução não coberto pelo preço da arrematação. Essa exigência é... Gente, o que a questão quer de vocês é o entendimento sobre a ideia da responsabilidade tributária. Eu vou começar a falar para vocês um pouquinho aqui e a gente muito provavelmente vai terminar essa questãozinha no nosso próximo bloco. Mas vejam só, em regra, gente, como regra, nós temos o sujeito ativo da ejação tributária, ou seja, quem cobra, o fisco, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, segundo determina lá o artigo 119 do CTN, o sujeito ativo é a pessoa jurídica de direito público, que tem aquela competência para cobrar a ejação. E nós temos o sujeito passivo, com previsão lá no artigo 121, também do Código Tributário Nacional, artigo 121. E vai dizer que esse sujeito passivo é dividido em duas pessoas. O sujeito passivo pode ser o contribuinte ou o responsável tributário. Contribuinte, gente, é aquele que pratica de maneira pessoal e direta o fato gerador. Por exemplo, o mesmo IPVA. Ora, se Rafael é proprietário de um veículo, ele está praticando de maneira pessoal, Rafael, e diretamente, proprietário do veículo, aquele fato gerador. Então, Rafael, ele é contribuinte. Mas, em alguns casos, a legislação tributária percebe a dificuldade em conseguir localizar o contribuinte. Seja porque esse contribuinte não mais existe, porque simplesmente vendeu um estabelecimento, repassou um bem, ou simplesmente porque ele não tenha condições, não reúna condições de pagar o tributo. Porque é um pequeno contribuinte, não tendo ainda características grandes que possam ser fiscalizados, de burocracia, ou mesmo porque não tem o discernimento. Ora, uma criança, pequenininho, nenenzinho, se praticar fato gerador, ele é contribuinte, mas ele não tem como pagar, não tem discernimento para pagar o tributo. Então, vem os pais na condição de responsável tributário. Então, esses são os exemplos aí, tá? Ora, então o contribuinte é que pratica pessoal e direta. Responsável é aquele que a lei diz. Ora, você não praticou de maneira pessoal e direta, mas a lei disse que você vai ter que pagar. Então, o CTN tem aí as previsões sobre essa responsabilidade, iniciando lá pelo artigo 130, indo até lá o artigo 135 do Código Tributário Nacional. Gente, é leitura obrigatória. Artigo 130 ao 135. O que essa questão que nós estamos respondendo no Revisaço quer é o entendimento sobre o artigo 130. E esse artigo 130 vai falar especificadamente sobre imóveis, bens imóveis. Ora, quais são os tributos que incidem sobre imóveis? Os impostos, como IPTU, como ITBI, as taxas, como a taxa de coleta domiciliar de lixo, as contribuições de melhoria. Lembre-se, obra pública, decorre valorização no imóvel, pode cobrar a contribuição de melhoria. Então, se aquele imóvel tem débitos tributários, a regra, repito, a regra é, se tinha débito tributário do imóvel e o imóvel foi vendido para outra pessoa, aquela outra pessoa vai ter que responder pelos débitos tributários. Como é que é, Rafael? É, gente. João tinha um imóvel e vendeu para Maria. Só que esse imóvel de João estava cheio de débito tributário. E João não pagou nada e vendeu para Maria. Quem é agora que vai ficar com os débitos tributários? Coitada de Maria. Maria vai ter que ficar com os débitos tributários, tá? Então vejam que essa é a regra. Mas toda regra comporta exceções. E eu já falei para vocês que a FGV, provas de concurso público, não vai cobrar regra, não. Vai cobrar as exceções, tá? Ora, quais são as duas exceções? Gente, a primeira exceção é se no momento dessa transferência entre João e Maria, expressamente Maria, na época, não tinha conhecimento sobre débito tributário. Talvez até João também não tivesse conhecimento, não. E quando houve a transferência, gente, lembre-se, lá o direito civil já diz que a transferência de bens móveis dá-se pela tradição, mas bens imóveis não.
tem um ato formal, solene, chamado de transferência no cartório de registro de imóveis. Então, quando há transferência desse imóvel, se ambos aqui, olha, concordarem, o que é que vai acontecer? Pode esse registro, o tabelião, constar expressamente que todos os débitos que sabia-se à época estavam quitados. Então, Maria disse, ó, eu sei que não tem débito não, tá? Tudo quitadinho. E João diz, eu também acho que está quitado. Aí, na verdade, haviam débitos. Nenhum dos dois sabiam, ou só Maria não sabia. O que é que fizeram? No título constaram. Maria compra esse imóvel, tendo conhecimento de que à época dessa transferência não existia qualquer tributo pendente. Então, nesse caso aqui, se Maria comprar e fizer constar no título essa ressalva, Maria não vai ser responsabilizada, não. Quem é que vai continuar sendo responsabilizado? João. João continua sendo. Então, essa é a primeira exceção. E a segunda exceção, gente, é quando se tratar de arrematação em asta pública. O bom e velho leilão. O que é que acontece? Aquele imóvel foi levado a leilão. Gente, se o imóvel foi levado a leilão, claro que só teriam interessados em comprar aquele imóvel, em arrematar aquele imóvel, se não tivesse débito tributário. Porque para que danado eu ia procurar um leilão, chegar lá, participar, dar um lance, e se depois eu ia ter que pegar o débito tributário daquele imóvel? Não teríamos interessados. Então a legislação disse, ó, para ter interessados, o que é que a gente faz? Quando for adquirir esse imóvel em leilão, quem adquirir em arrematação em asta pública, né, não vai adquirir os débitos tributários. Adquire o imóvel livre. Então as duas exceções são essas. Aguardo vocês no nosso próximo bloco, tá ok? Vamos lá. Meus queridos, então estamos de volta aí para continuarmos respondendo a nossa questãozinha aí. Questão essa que falava sobre a responsabilidade tributária, responsabilidade pela aquisição desse bem imóvel. E no final do bloco passado eu disse a vocês que a regra, comprou imóvel, compra o débito tributário dele, exceto quando constar no título a prova da quitação, ou então quando essa a aquisição desse imóvel foi em asta pública. Ressalto a vocês que essa regra de que adquirir bem imóvel adquire o débito tributário, bem como as duas exceções, todas elas estão no artigo 130 do Código Tributário Nacional. Foi o que eu disse a vocês, é leitura obrigatória, do 130 ao 135. Tem que ler, gente, porque questões fáceis, literais, são cobradas em direito tributário pela leitura desses 5 artigos. Então vamos agora, tendo entendimento sobre essa explicação, voltar de novo para a pergunta da nossa questão e aí conseguimos aí respondê-la sem maiores dificuldades. Me acompanhe, por favor. Então diz assim, ó, de novo, 2010.3, determinada pessoa, havendo arrematado imóvel em, olha onde é que veio, leilão judicial, está se cobrando a exceção, gente. Ocorrido em processo de execução fiscal para a cobrança do IPTU, o Imposto Predial Territorial Urbano, venha a sofrer a exigência pelo saldo devedor da execução, não coberto pelo preço da arrematação. Essa exigência é... Então vejam que, na verdade, o que é que houve aqui? Ele está falando que quem adquiriu no leilão, se adquiriu no leilão, ele não ficaria responsável pelo saldo, pelo restante. Ora, apenas aquele valor que ele arrematou já seria suficiente. E se faltou pagar alguma coisa? Ora, se faltou pagar alguma coisa, não pode ser cobrado dele, não. Não pode ser cobrado dele, porque senão ele não teria interesse, gente, em arrematar esse imóvel. Então, exigir daquele que adquiriu o imóvel em leilão judicial, em asta pública, é uma exigência ilegal, pois, repito, o próprio artigo 130 do Código Tributário Nacional, em seu parágrafo único, vai trazer essa expressa vedação, essa expressa exceção, melhor dizendo. Então, essa exigência é, letra A, legal, pois o arrematante é sucessor do executado em relação ao imóvel, e em sua pessoa ficam subrogados os créditos dos tributos incidentes sobre o mesmo imóvel. Gente, isso aqui estaria certo se fosse pela regra, mas vê, a questão expressamente diz que ele é um arrematante, ele não é um adquirente, ele arrematou, ou seja, foi uma exceção, foi em asta pública, em leilão. Aí diz, ilegal, alternativa B, ilegal, pois o crédito do exequente se subroga sobre o preço da arrematação, exonerando o arrematante quanto ao saldo devedor. Então, gente, a alternativa aí é letra B, determinando que seria ilegal essa cobrança. A alternativa C estaria errada porque ele diz que é legal,
pois o valor pago pelo arrematante não foi suficiente para a cobertura da execução. Aí, meu amigo, não é problema de quem adquiriu, não, e sim do credor, do exequente. E letra D, legal, pois a arrematação não pode causar prejuízo ao fisco. Ora, nesse caso, poderia sim, pois trata-se de uma exceção. Se você observar, voltando aí nas alternativas anteriores, se você observar, a única que falava que era ilegal era a nossa alternativa correta, ó, porque a outra dizia legal, a alternativa letra C também falava legal e a letra D também falava em legal. Então a única seria a alternativa letra B, como sendo então o gabarito dessa nossa resposta. Questão tranquila também, dando para se responder, mais uma vez ressaltando, pelo mero estudo do artigo 130 do CTN.